vamos então dar início à nossa tarde, fazer a nossa prece de abertura, fazendo o nosso login, não é isso que a meninada diz hoje? Fazer o nosso login com a espiritualidade superior. Então, quanto nos for permitido, possível, vamos buscar silenciar um pouco as nossas emoções, buscando nos concentrar ou prestarmos atenção na melodia que toca ao fundo, buscando nos entrosarmos com essa melodia e imaginando que esse coral de vozes acompanha Jesus na visita que Ele nos faz nesse momento. E nos dirigindo a Jesus, iniciamos louvando o vosso nome, Senhor, louvando ainda a vossa condição de modelo e guia de todos nós. Permita-nos ainda, Senhor, externar a nossa gratidão por tudo quanto o vosso coração generoso nos tem oferecido. Nossa gratidão especial por esta oportunidade bendita em que buscamos ampliar os nossos conhecimentos, fazendo a aquisição das informações a respeito do vosso Evangelho, dos vossos ensinamentos, dos vossos exemplos, para, em assimilando-os, colocá-los em práticas em nosso dia a dia, por intermédio do pensamento, das palavras e das nossas atitudes. Abençoa-nos, amado Jesus, o esforço que estamos fazendo no sentido de fornecer material, coragem, motivação, para seguirmos adiante no grande desafio das nossas existências, que é a nossa transformação moral. Abençoa ainda, Senhor Jesus, os tarefeiros do vosso amor, que aqui se encontram desde há muito, preparando esse ambiente, higienizando-o, fazendo a asepsia espiritual, para posteriormente repletá-lo com as irradiações do vosso amor, da vossa paz e da vossa harmonia. Por tudo isso, Senhor Jesus, uma vez mais, muito obrigado. Que assim seja. Toda vez que nós falamos ou procuramos definir Jesus, é sempre um tema de muita controvérsia, de muita polêmica, porque há uma infinidade de sentimentos, de emoções envolvendo a figura de Jesus. Muitas das definições religiosas cristãs buscam colocar Jesus num patamar inatingível do nosso ponto de vista. Há várias razões, há vários motivos para isso, né? No final do século XIX, um estudioso francês de nome Ernest Renan, ele foi convidado para ser o catedrático numa das diversas cadeiras da Universidade de Sorbonne, em Paris. E na aula inaugural, muitas pessoas, muitas autoridades foram convidadas, porque era o hábito social daquela época. E foi a primeira aula do Ernest Renan e também foi a sua última aula. Porque ele falou a respeito de Jesus e depois, num arroubo de comentário, ele fez a seguinte observação: Jesus é um homem extraordinário, que não cabe na nossa história. E por força dessa afirmativa,
de que ele era um homem extraordinário, não importa o adjetivo que veio depois, mas o substantivo foi o homem. Ele foi expulso de Sorbonne e teve que ir embora, inclusive, da França, porque ele não conseguia mais dar aula em lugar nenhum, exatamente por esse comentário, porque o bispo estava presente e ele considerou uma heresia profunda considerar Jesus um homem. Jesus não poderia ser rebaixado à condição de ser humano. Afinal de contas, por ocasião de um concílio católico, foi instituído o dogma de que Jesus é a encarnação de Deus. Primeira observação é que o comentário que nós fazemos a respeito de algumas atitudes, algumas ações da Igreja Católica não tem nada a ver contra a Igreja Católica. Não é a mesma Igreja Católica que nós nos referimos, não é a mesma Igreja Católica de Francisco de Assis, João Paulo II, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, o Papa Francisco. É uma igreja de outros tempos, de uma outra época, de uma outra motivação, e ainda representava o pensamento de uma pequena minoria, encastelada no poder, infelizmente. Mas, se o cristianismo tem a pujança que tem dos dias atuais, deve-se à Igreja Católica, que preservou os ensinamentos de Jesus, com métodos às vezes discutíveis, mas manteve os ensinamentos de Jesus. E nesse dogma, e dogma representa algo que você não pode questionar, porque quando você questiona um dogma, você está duvidando da certeza dele. E quando você questiona um dogma, o dogma é proibido de ser questionado. Quando você questiona, você é considerado um herege. E por isso você é expulso da religião. Essa é a função do dogma. É aceito inquestionavelmente. Você não pode fazer nenhuma discussão a respeito disso. Tem até uma passagem para ilustrar a importância do dogma. Eu não sei se já conversei com vocês a respeito disso, mas tinha um bispo, se não me engano era São Tomás de Aquino. Ele estava fazendo uma preleção catecista para alguns príncipes de uma igreja, não sei se da Itália ou da Espanha. E aí ele contou como é que foi feito o mundo e tal. E aí um dos príncipes levantou a mão e perguntou para ele: o que é que Deus estava fazendo antes de criar a terra, o céu e criar tudo que ele havia criado? É uma pergunta muito pertinente. E aí São Tomás de Aquino, interpretando que ele estava contrariando um dogma, que também é um dogma da Igreja Católica, a criação do mundo da forma que está descrita na Bíblia, ele disse: era muito simples. Deus estava criando o inferno para receber as pessoas que fazem esse tipo de pergunta. É claro que a partir dali, nenhum aluno fez mais nenhuma pergunta para ele. Então mostra para você como era a igreja antigamente, né? E o dogma é de que Jesus é a encarnação de Deus. E isso tem afastado muitas pessoas, porque não resiste à lógica. Não resiste. Mas o porquê? O Concílio Vaticano, eu só não lembro da época, mas foi muito perto por ocasião da palavra aí do Ernest Renan. Eles disseram o seguinte, que a justificativa para o dogma é que Jesus é Deus, porque Deus nunca erra. A condição de Deus, ele nunca pode errar. Então, tudo o que foi dito por Jesus
é verdadeiro, é absoluto e deve ser tratado, considerado dessa forma. Ora, no pensamento do concílio realizado que determinou a explicação desse dogma. Ora, se Jesus fosse somente um homem, tudo que ele falou, tudo que ele ensinou, poderia, com o passar do tempo, ser modificado. E por isso perderia a condição de verdade absoluta. Então é por essa razão que algumas igrejas, denominações cristãs, consideram Jesus Deus. Mas também não é só por esse motivo, não. Existe um pouco, ou existe muito de fanatismo também nisso. Existe muito de sectarismo, muito de bairrismo, né? Afinal de contas, se Jesus é Deus, a minha religião é a melhor que tem, porque Deus está do meu lado. Tá certo? Então tem essa conotação. Mas tem um outro motivo. Um motivo que a Joana vem mostrar para todos nós. Jesus é um espírito puro. Na escala da evolução da inteligência e da parte moral, os bons espíritos vêm nos ensinar, acho que na pergunta número 107 até a 110, de que existe uma escala mostrando como é a evolução do espírito. Porque afinal de contas o espírito ele é criado simples e totalmente ignorante. Simples é uma palavra muito difícil para se expressar em português, porque simples é do ponto de vista assim, ingênuo. Simples no sentido de que é incapaz de diferenciar o bem do mal, porque não sabe o que é o bem e o que é o mal. Esse seria o simples. E ignorante porque, apesar de ser dotado de inteligência, inteligência é a capacidade de aprender alguma coisa, fomos criados por Deus com a capacidade de aprender, mas não tínhamos conhecimento nenhum. Então nós vamos passando as várias encarnações para desenvolver-nos moralmente, aprender o bem e o mal, praticar o bem e adquirir e ampliar os nossos conhecimentos. Então, no final da nossa evolução, estaremos com as virtudes celestiais. Vamos desenvolver as virtudes celestiais. Não duvidem, não duvidem. Nós vamos desenvolver, esse é o nosso objetivo. Não importa quanto isso vai durar, mas nós vamos desenvolver as virtudes celestiais. E vamos desenvolver a inteligência universal. Isso é o nosso objetivo, é o que Deus nos traçou. E na escala evolutiva, nós ocupamos ocasionalmente diversas posições nessa. Então, os bons espíritos dizem que há, pedagogicamente falando, 3 classes de espíritos, 3 ordens de espíritos. Existem os espíritos puros, aqueles que já têm desenvolvido as virtudes celestiais e o conhecimento universal. Logo em seguida, vem esses já não reencarnam mais. Depois vem os bons espíritos, que onde alguns prevalecem a moral, o amor, e onde outros prevalecem a parte intelectual. Mas já são bons espíritos, que eventualmente passam pela Terra para deixar o rastro da sua genialidade e da sua angelitude. Então nós vamos ver Francisco de Assis, nós vamos ver Madre Teresa de Calcutá, nós vamos ver Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos bons que ainda necessitam reencarnar, mas não mais como expiação, mas como provas. E o terceiro e último somos nós, os espíritos imperfeitos, que estamos na condição de imperfeito, mas vamos seguir a evolução. Jesus é um espírito puro. E na condição de espírito puro,
Ele houve por bem encarnar entre nós. Com quais objetivos? Eu vou pegar a abordagem que a Joana faz. Ela diz assim: ele encarnou entre nós para uma série de requisitos, mas principalmente para que nós pudéssemos enxergá-lo como humano. E para que nós pudéssemos compreender o nosso potencial, o quanto é que um ser humano é capaz de fazer quando seguimos os ensinamentos que ele havia nos deixado, que ele nos deixou. Esse foi o principal objetivo, ou um dos objetivos. Então, o objetivo dele é nós enxergarmos Jesus como humano, para falar: é possível fazer o que ele fez. Ele mesmo disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas aí aconteceu um probleminha ou do fanatismo, ou um problema do sectarismo, que a minha religião é importante, tem que ser Deus. Mas a Joana vem dizer de um outro fato interessante. Olhando para um ser humano que fez o que ele fez, nós somos incapazes de aceitar isso de uma forma tranquila. E nós ficamos, por sermos espíritos ainda inferiores, predomina em todos nós orgulho, o egoísmo, a vaidade, presunção, arrogância. E nós olhamos para ele e aquilo machuca profundamente o nosso ego. Porque nós olhamos para ele não dizendo: puxa, se eu me esforçar, eu posso chegar a esta condição. Nós olhamos e não gostamos daquilo que estamos vendo. E isso causa uma frustração no nosso ego, no nosso orgulho. E aí, quando isso acontece, nós vamos adotar duas posturas antagônicas e diferentes. A primeira, nós tendemos a satanizar a pessoa. Vamos vasculhar em todo o seu histórico e descobrir todo o lixo que existe em torno da sua vida para mostrarmos que ele não é aquilo, mesmo que seja mentira da nossa parte. Basta ver as campanhas eleitorais. Ninguém vai falar de si, vai buscar falar de quem? Do outro. Vai satanizar o outro, incapaz de reconhecer naquele outro uma qualidade, um predicado. Esse é um hábito nosso, é comum. Nós fazemos isso. Não, fulano fez isso, mas também, olha o carro que ele tem. Olha o tempo que ele tem disponível, claro que ele pode fazer isso. Mas também com o dinheiro que ele tem, você queria o quê? Que ele fizesse diferente? Nós mostramos toda a nossa inveja e procuramos diminuir o outro para que ele fique do nosso tamanho, já que nós somos pequenos, inferiores, moralmente falando, não temos as qualidades, nós vamos buscar rebaixá-lo, nem que para isso tenhamos que mentir. Mas não dá às vezes para fazer isso. E aí nós fazemos o quê? Vamos pegar a criatura e vamos divinizá-la. Porque ao colocá-la na condição de Deus, o que acontece? Mas ele faz o que ele faz, ele fez o que ele fez, porque ele é Deus. Jesus se humanizou para nos ajudar. E incapazes de aceitar isso, nós fizemos o quê? Colocamos ele num altar, mandamos ele de volta para o plano espiritual, da onde ele veio, dizendo: fica aí, não vem aqui não,
Porque senão eu vou ter que modificar, e para modificar eu vou ter que aceitar que eu sou inferior, aceitar que eu não sou aquilo que eu penso. E por isso eu vou ficar magoado, fazer beicinho e nunca vou poder atender. É isso que nós fazemos. Por isso que muitas pessoas colocam Jesus na condição de Deus. Percebam, muitas vezes, mas Jesus perdoou 70 vezes, 7 vezes. Mas isso é Jesus. É a nossa saída. Entenda que não foi esse o objetivo. Ele não veio aqui para nos humilhar, para mostrar para nós o quanto que nós somos inferiores. Não foi esse o objetivo dele. O objetivo dele foi o contrário, mostrar. Se esforce um pouquinho, olhe do que vocês são capazes de chegar um dia, se vocês se esforçarem. Não precisa ser agora, existem várias encarnações. E é exatamente nesse ponto que começam a haver as controvérsias em torno da figura de Jesus. Mas para isso, Jesus disse que enviaria o Consolador, porque o Consolador iria fazer o quê? Explicar tudo que ele não pôde explicar naquela época, e também para corrigir as distorções que a humanidade iria colocar com o dobrar dos séculos. E aí veio o Consolador na figura da doutrina espírita. E quais são os atributos de Jesus? Levando em consideração a declaração dos bons espíritos, levando em consideração toda a tua obra, levando em consideração tudo que nós observamos aqui. Kardec perguntou isso para os bons espíritos, e lá na pergunta 625 ele vai dizer: Jesus é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para humilhá-lo? Para mostrar o quanto era inferior? Não. Para lhe servir de guia e modelo. Sem quebrar o microfone. Para servir de guia e modelo. É exatamente isso que a Joana falou. Ele se humanizou para nos mostrar que é possível. Nós colocamos ele lá em cima para não ter que fazer o que ele faz. Para nos justificar o ego. Não, ele fez porque ele era Deus. Eu não consigo fazer isso. E ficamos tranquilos nisso. Modelo, a definição de modelo. Modelo é a pessoa que serve de padrão a ser imitado e que serve como fonte de inspiração. É isso. E ele é guia por nos acompanhar, mostrando o caminho. Ele é guia por nos orientar, por nos conduzir, por nos dar proteção, por nos amparar e para nos socorrer. Mas além desses dois predicados, essas duas qualidades, esses dois atributos de Jesus, eu vou acrescentar um terceiro. Jesus é também mestre. E ele mesmo reivindicou essa condição de mestre por 2 vezes. Na primeira, quando ele está fazendo o lava-pés, e aí as pessoas começam a dizer: mas peraí, eu não vou deixar você lavar meu pé, né? Já começa a colocar ele na condição de Deus, né? Porque reconhecia a inferioridade deles em relação a Jesus. E aí Jesus vai reivindicar a condição de mestre e vai dar uma lição de humildade para eles. E vai dizer lá em João capítulo 13, versículo 13: vocês me chamam de mestre. E dizem isso corretamente, porque eu o sou. Eu sou o mestre. E sendo mestre e Senhor, lavo os pés de vocês. Vocês devem fazer a mesma coisa. Não foi para humilhar ninguém, foi para dar mais uma lição de modelo e guia. E lá em João, no capítulo 23, versículo 8, ele vai dizer nas recomendações finais, antes de ser preso, dizendo aos discípulos: mas vós não vos chameis mestres, pois um só é vosso mestre. Com isso ele é modelo, guia e mestre. Mas o que é que Jesus veio nos ensinar?
Jesus veio nos ensinar, além disso que a Joana falou, de possibilitar enxergar o potencial humano que nós podemos atingir e que nós atingiremos um dia. Jesus ainda veio ensinar 3 coisas que podem ser assim sintetizadas. Deus é Pai de todo o amor. Não é um Senhor absoluto, porque um Senhor absoluto tem o quê? Tem escravos. Não é um general, porque um general tem soldados. E tanto o escravo como o soldado não pode contrariar nada de que diz o Senhor ou o general, porque senão é punido. Deus é Pai. Foi a primeira grande modificação. Segunda, que a verdadeira vida não é essa que nós vivemos no mundo físico, mas sim aquela que nós vivemos no mundo espiritual. Da onde nós viemos, para onde nós iremos, e um dia, quando chegarmos à condição de espíritos puros, não mais necessitaremos reencarnar. Viveremos a eternidade, e eternidade quantos anos são? 1 bilhão de anos, 10 trilhões de anos, eternidade é eternidade. Vamos viver no mundo espírita, no mundo espiritual. Terceiro, ele vem nos dar as dicas indispensáveis de como conquistar o reino dos céus. Mas qual é a base dos ensinamentos de Jesus? Entre todos os capítulos do Evangelho de Jesus, do evangelista Mateus, ele vai consumir, ele vai se utilizar, melhor dizendo, 3 capítulos inteirinhos para mostrar claramente qual é a base do seu ensinamento. Não é assim, digo, anota aí, vão fazer, porque se não fizer, estão ralados. Não é um dogma. Ele veio trazer a coluna de sustentação dos seus ensinamentos. 3 capítulos. Não existe nada tão longo, um discurso tão longo de Jesus como envolvendo esses 3 capítulos. O que vem em segundo lugar, para o mesmo tema, o que vem em segundo lugar é o sermão profético, quando ele diz dos finais dos tempos que nós estamos atravessando agora. Mas é muito interessante a organização de como Jesus fez o Sermão da Montanha. Nós achamos que tudo é meio aleatório, que ele sentou lá, juntou o pessoal, vamos lá. Não, é tudo muito bem estruturado, como é possível para um espírito do nível moral e intelectual de Jesus. Na época, há 2000 anos, Jesus fez esse discurso para judeus. E ele também era judeu. Então ele tinha que tocar no coração dos judeus, para que eles pudessem fazer, para que eles pudessem, em primeiro lugar, aceitar os seus ensinamentos, para depois começar a praticá-los. E nessa época existiam 3 classes de judeus. Haviam os poderosos, os senhores do dinheiro, das fortunas, das influências políticas, econômicas, como sempre existiu. Mas os judeus que não tinham essa condição, eles achavam que eles eram felizes porque eram abençoados por Deus. Não havia inveja. Não havia inveja declarada, mas eles entendiam que aquela fortuna, a felicidade produzida pela fortuna, pela abastança, era o reconhecimento das bênçãos divinas. Porque afinal de contas, lá no Salmo 23, versículo 1, está escrito assim:
O Senhor é meu pastor. Ponto e vírgula. É importante o ponto e vírgula. Nada me faltará. Logo, o entendimento era de que, se Deus é meu pastor, Ele me abençoa, não me faltará nada. Se está me faltando, é sinal de que Deus não é o meu pastor. A interpretação é literal, é ao pé da letra. E tudo deve ser entendido, pelo menos a grande maioria das coisas, entendido como símbolo. Não vim trazer a paz, mas a espada, disse Jesus. Se você pegar o pé da letra, o que você vai fazer com essa informação? Você vai sair matando todo mundo que não seja cristão. Mas é um símbolo. O símbolo de que você deve fazer a luta contra as tuas imperfeições. Esse é o símbolo. Esse símbolo do Salmo é a mesma coisa. Deve ser interpretado assim. O Senhor é meu pastor. E em sendo meu pastor, mesmo que tudo me falte, nada me faltará. Porque Ele é o meu pastor. A condição de ser pastor já é o suficiente para nós. Independente do quanto nós usufruímos de bens materiais, de felicidade, beleza, fama, poder, não importa. Mas eles entendiam que eles eram abençoados. Havia segundo grupo, que eram os sacerdotes, os envolvidos com a religião. E eles também eram abençoados por Deus. Porque para você ser sacerdote, naquela época, você tinha que ser da tribo dos levitas. Ou seja, você nasceu hereditariamente daquele primeiro patriarca, Levi, você estava com a vida mansa. Daí para frente você seria sempre sacerdote. Então era cobrado um imposto, esse imposto era dividido entre os sacerdotes, e também toda a sua produção, seja na fazenda, trigo, gado, o que você fizesse, as suas primícias, você tinha que doar para o templo, que era dividido entre os sacerdotes. Então vejam vocês que eram o quê? Abençoadas por Deus, porque Deus escolhe onde você vai nascer, você nasceu como um Levi, logo você é abençoado por Deus. E tem quem? O resto. É isso mesmo, o resto. Aqueles que não possuem nada. Aqueles não eram abençoados por Deus, porque tudo lhe faltava. E Jesus, então, vai subir no morro, no monte, e lá ele vai olhar, diz o evangelista, as multidões no plural. Porque nós vamos ver presentes nesse momento 3 classes diferentes de pessoas. Os poderosos, para ver o que ele ia fazer, para ver se a bolsa vai subir, vai descer, se vai mexer na cotação da dracma, o que vai acontecer. Porque o que ele fizer ali pode mexer nos meus interesses. Foram ali os sacerdotes, que afinal de contas ele não era da tribo de Levi, não era rabino, não tinha estudado, logo, quem ele é para se arvorar no direito de ir lá e falar alguma coisa? E a multidão que estava presente para dizer, olha, já começou a correr de boca em boca, olha, ele ajudou, curou, fez isso, fez aquilo. Então as pessoas começaram a achar que ali tinha um profeta diferente. E foram atrás. E Jesus sobe, olha as multidões, está ali o poder, aguardando o quê? Ser citado em primeiro lugar. Estão lá os sacerdotes aguardando serem homenageados. Ele olha para a turma e fala o quê? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. O mundo veio abaixo. Como é que ele pode começar falando para o povo? Claro, o povo, mais ou menos que nem a medalha de ouro lá, começaram, esse daí
É o nosso. E bem-aventurados os que sofrem, os que choram, porque serão consolados. E todos eles choravam. E a turma do lado de cá, estou até vendo, né? Brincando, olhando para eles, fazendo careta, estão perdendo e tal. E ele vai falando e vai tocando no coração daquelas pessoas. Todo o livro número 5, todo o capítulo número 5, ele fala para o povo. E é impressionante, eles eram servos, escravos. E Jesus, com os seus ensinamentos, ele conseguiu fazer com que servos, escravos, tivessem esperança. Aí ele vai para o capítulo 6. E aí ele vai se dirigir aos poderosos e aos sacerdotes. Hipócritas. Quando você for dar a sua esmola, não o faça na frente de todos. Não mande soar as trombetas para mostrar que você está fazendo algo por alguém. Porque já te digo que o que você iria ganhar, você já o recebeu. E aí ele vai enquadrando um a um os poderosos e os sacerdotes. A sua crucificação, que ocorreu 3 anos mais tarde, começou nesse dia, quando ele enfrentou os poderosos. Não porque ele havia feito a opção pelos pobres, não. Porque aqueles poderosos estavam distorcendo todos os ensinamentos de Moisés e colocando uma carga muito pesada no ombro daquele povo sofredor. E estava sinalizando para eles: vocês já estão recebendo aqui o galardão de vocês. Mas o orgulho, a arrogância, a prepotência, o egoísmo era tão grande, como é nos dias atuais, que nenhum deles houve por bem aceitar aquilo, refletir e buscar uma alternativa. Simplesmente ali já o condenaram. Eles só ainda não tinham os argumentos para fazer o que fizeram mais tarde. E a partir daí Jesus então dá início ao seu compromisso, ao seu mandato de amor, de trazer, de detalhar conhecimentos e exemplos, porque tudo que ele falou, tudo ele exemplificou, não ficou só na teoria. E nós já estamos há 2000 anos aí, e se nós olharmos, nós continuamos assim divididos. Os poderosos, uma classe de privilegiados sacerdotais, incluindo os espíritas, porque dão palestra, fazem lives, já são ungidos, já são escolhidos, esquecendo de viver os ensinamentos que levam ao povo, que levam ao público. Jesus, quando nós começamos a nossa trajetória no mundo de provas e expiações, saímos do mundo primitivo e começamos no mundo de provas e expiações. Jesus já planejou quais seriam os passos a ser dados em favor da humanidade para que nós chegássemos no próximo estágio da humanidade, que é o mundo de regeneração, que nós estamos aí às portas. Primeiro foi o mundo primitivo, desde o início da vida terrestre, até chegar por volta
de uns 10 mil, 7 mil anos atrás, em relação, evidentemente, aos dias de hoje. De uns 7 mil anos para cá, nós deixamos de ser um mundo primitivo e passamos a ser um mundo de provas e expiações. Quando isso aconteceu, Jesus já fez o planejamento, como é a escala, os patamares que Ele vai trazer para nós, o auxílio, o socorro, como guia, para nos levar à condição de mundo de regeneração. Então Ele trouxe em primeiro lugar Moisés, a primeira revelação, justiça. Depois, mais tarde, quase 2000 anos depois de Moisés, Ele vem, e esse é outro patamar, é o patamar do amor. Mas é tão importante o amor, mas é tão importante, que Ele não delegou isso para mais ninguém. Ele próprio encarnou e nos trouxe a informação, o conhecimento, o exemplo do amor. É Jesus. Lei de justiça, lei de amor. E depois, a partir de 1857, vem o Consolador prometido por Ele, que é caridade. Lei de amor, de justiça e de caridade. São os 3 níveis que nós vamos caminhando, ou que caminhamos, para, passando por cada um desses patamares, nós podemos ficar presos num só. Podemos chegar no segundo e endeusar Jesus e falar Senhor, Senhor, Senhor. E já sabemos, falou Senhor, Senhor, não é sinal que vai entrar no reino de Deus. Mas nós podemos ir crescendo. À medida que nós vamos crescendo, vamos galgando esses degraus. Mas tem um outro patamar pequeno, porque são 3 patamares muito grandes. Do Consolador prometido, 1857, até chegarmos no prova, a regeneração, os bons espíritos nos disseram que vamos passar por 6 etapas diferentes. A primeira etapa é a curiosidade. Foram as irmãs Fox, né? As mesas girantes, as mesas falantes, atraindo a curiosidade para ver que ali não era a cadeira que estava falando, mas sim eram os espíritos que movimentavam a cadeira, que existia um mundo de Deus, do reino de Deus, um mundo espiritual, como Jesus havia colocado. Depois da curiosidade, vem a fase filosófica, que coincide com a publicação do Livro dos Espíritos. Se vocês abrirem o Livro dos Espíritos, pelo menos os livros da FEB, na primeira contracapa está escrito lá, filosofia espiritualista. Filosofia é a fase filosófica, onde o entendimento de tudo quanto é ali tratado aborda as questões de forma filosófica. E é por isso que o Espiritismo, bem rapidinho, precisou nascer na França. A França era uma potência na parte das artes, do intelecto, e de um outro predicado que eu já esqueci, mas são os 3. E era ali que ele precisava, porque ali as grandes mentes estavam reencarnadas naquele momento na França para não mais aceitarem aquele Jesus antigo, um Jesus endeusado, mas um Jesus humano. Por isso que Ernest Renan estava lá, e ele era materialista. E ele veio, porque ele tem que ser materialista, para ele olhar e falar assim, cristãos, vocês têm um tesouro na mão, que é o ensinamento desse homem. Viva-os. Mas, infelizmente, o grande conhecimento não foi suficiente para fazer repercutir os ensinamentos da doutrina espírita. A tal ponto que nós vamos sair da segunda fase e vamos para a terceira fase, que é a fase de lutas e perseguições,
Então os espíritas começaram a ser perseguidos. Os livros foram incendiados, principalmente em Barcelona. Depois de ser pago todas as taxas, os impostos para o governo espanhol, eles foram queimados. Não queimou antes, senão não precisava pagar os impostos. Aí vem a quarta fase, a fase da religião, que coincide com a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo e o céu e o inferno. E vai caminhando. Há um período muito largo em que o Espiritismo se tornou uma religião, mas ele vai deixar de ser religião um dia. Por que isso? Porque para nós ainda é necessário nós vivermos o âmbito religioso, porque nós colocamos uma coisa muito sublime no religioso, um respeito muito grande nós dedicamos à religião, seja por medo de ir para o inferno, seja por falta de qualquer outro critério, nós colocamos como religião. Mas não é esse o objetivo. Um dia todos nós viveremos o preceito do Cristo, os princípios do Cristo, divulgados pela doutrina espírita. E nesse dia, isso será comum para todo mundo. Nós estaremos vivendo isso. Não tem mais necessidade de ser uma religião. Porque nós estamos vivendo aquilo. Afinal de contas, nós aqui nos encaminhamos para uma igreja, para um centro espírita, com o objetivo de aprender algo para nos melhorarmos moralmente. Esse é o objetivo, não é para passar a nossa tarde de segunda-feira, é realmente com esse propósito. Ora, se nós já aprendemos, se nós praticamos, eu vou praticar. Eu não tenho mais necessidade de ir ao culto, não tenho necessidade de ir à missa, não tenho necessidade de ir à reunião doutrinária, porque eu não tenho mais que aprender. Não porque eu já sei tudo, não, porque eu já estou vivendo aquilo, e ao viver aquilo, eu vou pegar o tempo que eu vou lá para aprender e vou gastar fazendo o bem para o meu próximo. Essa então não vamos perder a conta, é o quarto. E vem o quinto, que é o intermediário. É esse que nós estamos vivendo agora. No intermediário é uma mistura de tudo. Curiosidade. Vejam, uma casa espírita que vai fazer curas, ou que vai fazer materializações, nossa, atrai muita gente. Por quê? São pessoas ainda presas na curiosidade. Na parte filosófica, aí já comparecem poucas pessoas, né? Haja visto os cursos não vivem bombando, né? Muitas pessoas chegam e depois, com o passar do tempo, vão diminuindo, eu tenho mais coisa para fazer, e vai deixando para amanhã. Me perdi. Tá. Sim, tem aí a parte da curiosidade, a parte filosófica e a parte da religião. Está tudo misturado nesse período intermediário. Mas daqui a pouco virá o sexta fase, que vai estar próxima do momento de regeneração. Jesus, no sermão profético, ele vai dizer assim: vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Vocês ouvirão falar surgirão falsos cristos, mas ainda não será o fim. Ou surgirão muitos falsos profetas, e ainda não será o fim. Vocês serão perseguidos em meu nome, ainda não será o fim. Mas um dia este evangelho será pregado, será vivido em todo o mundo. E aí é o fim. O fim do quê? Não o fim do mundo. O fim do mundo de provas e expiações. O fim da transição. O início do mundo de regeneração. E é essa sexta fase, colada no mundo de regeneração, que nós estamos nos esforçando para colocar em prática, que é a fase da redenção social. Lembra quando ele falou: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados vocês que choram, que são perseguidos pela justiça? É exatamente nesse momento. É para isso que nós estamos nos esforçando,
para assimilar a questão religiosa, para assimilar a questão filosófica, para então começar a colocar em prática, não mais endeusando Jesus, mas nos transformando com os ensinamentos, para nós colocarmos em prática o que Jesus disse naquele dia para os humildes, para os sofredores. O mundo de regeneração somos nós. Nós somos um mundo de regeneração. E é interessante quão distante nós estamos no mundo de regeneração. Era esse o exemplo que eu estava tentando me lembrar. No livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, Manuel Filomeno de Miranda vai visitar uma casa espírita junto com outro espírito, eu não sei se é Eurípides Barçanufo, não sei se é Eurípides, não é, é o Dr. Inácio Ferreira. E eles vão visitar uma casa que tem uma atividade beneficente. É uma casa que abrigam órfãos do sexo feminino, porque são as mais vulneráveis na mão dos predadores sexuais que ainda existem na nossa sociedade. E eles vão visitar para um outro determinado assunto e ele observa o que está acontecendo naquela casa. E ele observa que os voluntários foram embora. Praticamente não existe mais voluntário. Talvez o presidente, a diretoria, todos os demais são assalariados. E ele diz, são os dias atuais. As pessoas não têm mais paciência. Quando é criança, ainda tudo bem, vai, é criancinha, fofinha. Mas quando começa a chegar pré-adolescente, adolescente, não, de pré-adolescente a adolescente já chegam os meus. Vamos contratar pessoas para fazer atividade. Ele não é contra, nem a nossa palavra é ser contra isso daí. Não, é só uma constatação. Afinal de contas, as pessoas também vão envelhecendo e já não têm mais as mesmas disponibilidades. E raramente estão chegando novas pessoas para seguir adiante com a tarefa. E o Manuel Filomeno de Miranda fica interessado, ele fala assim, mas, doutor Inácio, como é que será as casas beneficentes, os orfanatos, os asilos que cuidam dos velhinhos, que logo em seguida eles iam também visitar uma outra casa que tinha um asilo, como é que elas ficarão no mundo de regeneração? Né? Talvez seja mais fácil conseguir voluntários, né? Foi nesse sentido que ele perguntou. E aí o doutor Inácio diz assim para o Manuel, Manuel, no mundo de regeneração não existirão orfanatos nem asilos. Por quê? Não existirão mais órfãos? Não existirão mais idosos abandonados? Não, continuarão existindo, porque isso é uma dívida moral. A dívida moral ainda continuará envolvendo os espíritos. É que nós achamos que no mundo de regeneração é uma festa, não é bem assim. Vamos pegar um mundo de provas e expiações, a definição é predominância do mal. Vamos pular o mundo de regeneração, vamos pegar o próximo, mais evoluído ainda. Os mundos superiores, tá? Ele vai dizer o quê? Predominância do bem. Então, predominância do bem significa que ainda tem o mal, mas aí ele vai dizer assim, é que no mundo de regeneração, as pessoas não mais aceitarão ver outras órfãs ou desabrigadas e deixar que outras pessoas resolvam. Nós resolveremos isso adotando essas pessoas. Então, essa é a nossa observação, o nosso recado da tarde de hoje, para que possamos refletir no impacto que o ensinamento da doutrina espírita tem para nós. Qual é o meu quinhão? O que eu devo fazer? Aonde eu devo investir mais? Isso é uma tarefa individual. Então, agradecidos a Deus, a Jesus, por essa oportunidade bendita da aquisição
do conhecimento com o objetivo de nos libertarmos do sofrimento por intermédio da nossa transformação moral, a nossa gratidão e o nosso pedido de amparo, de auxílio, de socorro a todos nós. Que assim seja.